Olá, programa Casa do Mr. Volpe ao vivo para você aqui na TV Clique Brasil e pelo canal 12 da Via TV Net. Hoje a gente está aqui no estúdio, ao vivo. Você está acostumado, todo sábado, 18 horas, é o programa Casa do Mr. Volpe. E hoje eu estou aqui nos estúdios da TV Clique Brasil, ao vivo para você. Lembrando que o programa vai ao ar todo sábado às 18 horas, com reapresentação segunda-feira às 23 horas, hein? Bom, o programa Casa do Mr. Volpe tem o apoio Academia MBM do Professor Walter. Você quer ficar sarado ou sarada? Academia MBM do Professor Walter. Claro que agora está fechado por causa dessa pandemia, né? Mas breve ele está abrindo outra vez. Pimenta Romã, da minha querida amiga Val, que também está fechado, mas está atendendo delivery para você com aquela feijoada de quarta e sábado maravilhosa. Fique assessoria de imprensa e divulgação de redes sociais da Beth da Marli, onde você pode fazer a sua divulgação. Então você de repente não tem tempo de fazer uma divulgação, não tenho tempo de divulgar no Facebook, no Instagram e outros veículos. Fala com a Beth, fala com a Marli, que elas resolvem seu assunto, tá bom? A essência da alma, da Cris e da Lúcia, onde você encontra sabonetes, aromatizadores e, claro, o perfume do Mr. Volpe, que é maravilhoso. Editora Alma Mística, lá você tem o prazer de ter o seu livro editado. Então, de repente, você aí que está do outro lado tem um livro, você escreveu, entre em contato com a Editora Alma Mística que você pode editar o seu livro. www.radioparadisefm.com, a melhor rádio de rock and roll da internet. 24 horas no ar de puro rock. Lá o rock come solto, gente, come solto. A qualquer momento você vai ouvir o melhor do rock and roll da Paradise FM. Legal? Bom, começando o programa de hoje, essa edição especial do programa Casa do Mr. Volpe, eu tô com um convidado que já veio várias vezes aqui no programa. Ele é muito indagado, muita gente faz perguntas para ele. Bom, quem vai falar melhor é ele, Cláudio Iatauro, que é do Projeto X. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Volpe. É um prazer mais uma vez estar no seu programa. É uma honra, você sabe, né, Sim. meu amigo, de estar junto com você. E hoje estamos aqui novamente para falar sobre a ufologia. E hoje a gente está nos estúdios aqui da TV Clique Brasil, né? Que é diferente, né? A gente sempre está pela AltV, está pela TV Estado, mas hoje a gente está aqui ao vivo na TV Clique Brasil. E hoje tem muita coisa boa que você está trazendo aí, né, Cláudio? Volpe, hoje a gente vai dar um apanhado, eu queria dar um apanhado desse momento aí. Não temos grandes novidades na ufologia. Sim, as coisas não param de acontecer, né? Mas a gente, para entender esse momento que a gente está, que eu acho que é um momento importante que a gente começou a viver depois do começo dessa pandemia. Então muitas pessoas já estão começando a entender melhor, né, o significado da vida. Então eu acho importante a gente dar um apanhado e dentro desse contexto a ufologia está muito forte, está muito presente. Mas antes de você começar a falar, eu quero que você conte como é que foi o último encontro do Projeto X. Eu estava lá. Conta para eles aí que foi sensacional, né? 4 palestrantes assim, tops. Foi muito legal. Até agradeço, já agradeci várias vezes, mas eu quero agradecer mais uma vez a cobertura que você a gente fizemos uma matéria lá, inclusive acho que já passou aqui na Clique Brasil, né? Se eu não me engano, eu não sei ainda se passou, depois eu vou ver com a nossa produção aí se passou. Mas a gente fez matéria com cada palestrante. E ainda faltou a matéria do seu Ivo. O seu Ivo a gente vai falar com... Mas conta um pouquinho antes de entrar nos assuntos. Então, e foi excelente, né? Foi a primeira
o primeiro, né, o Projeto X começou a se organizar melhor com um grupo, né, a qual você faz parte com muita honra. E levamos 4 palestrantes lá com mais diferentes temas, né, e o público gostou bastante, num horário também novo, né, até antes da pandemia. As bibliotecas agora elas estão funcionando aos sábados, não mais ao domingo. Antigamente era de domingo, né? Os encontros, né, do Projeto X, né? Isso, era aos domingos. Aí houve a mudança no estado e agora ela funciona aos sábados. Mas foi até bacana porque a gente teve até um pouco mais de tempo. Sim, claro. Para ter mais palestrantes, conversar mais com as pessoas, né? Falar suas dúvidas com os palestrantes, eu acho que foi até melhor. Os temas que foram abordados, como por exemplo, como Paulo Pilon, que é um consultor da revista UFA, que esteve lá também, falando sobre a importância da ecologia, né? Como a gente deve lidar primeiro com o planeta, né? Não só pensar numa visita extraterrestre, mas a gente preparar esse planeta para nós mesmos, né? Foi muito oportuna a palestra dele, porque depois aconteceu o que aconteceu, né? Exatamente. Aí nós tivemos também o Luiz Ricardo Gento, que é um Nossa, mestre, isso aí, ele é sensacional, né? Ele é sensacional. Sobre os índios nazistas, tirando uma mística que o pessoal acredita que os alemães, né, tinham tecnologia lá na Antártica. Então, também o Paulo Aníbal Mesquita, né? Professor Paulo Aníbal, grande abraço para você. A gente vai marcar uma data para você vir aqui, hein, professor? Aliás, comendador, né? Comendador, ele vai ficar bravo comigo porque ele não gosta que chame de comendador. Então, e ele falando, né, sobre as evidências ufológicas do Brasil, e o Paulo Jordano também, que pessoal, como das análises que ele tem feito no laboratório fotográfico lá, e o pessoal perguntou bastante para ele sobre as fotos que ele analisa lá. Então foi muito bacana, a gente agradece aí o público fiel ao Tava lotado, né? Tava lotado, né, Cláudio? Graças a Deus. Tinha bastante pessoal, gente. Né? Eu acho que essa mudança que foi de domingo para sábado, acho que até melhorou, porque eu acho que teve até mais gente do que nos domingos, né, o Cláudio? Assim, as pessoas, é interativo ali, o pessoal vai passando, né? Então, o pessoal que não pode vir na parte da manhã, vem na parte da tarde, ou vice-versa, né? Então, ele consegue um horário alternativo ali para poder assistir. Então, vem muito mais gente, né? E nesses horários que alternativos, né? Muitas vezes a pessoa não pode ir no domingo também, então eu acho que deu certo. Ah, legal. Agora, qual o primeiro assunto que você vai falar? É sobre a Lua? Ou não? Não, é também sobre também, a Lua, né? Assim, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que entender o seguinte, o espaço, né? A fronteira final. Você está assistindo muito filme de ficção. Eu adoro. Eu sou suspeito para falar de Capitão Kirk, Capitão Sisko e outros capitães aí da Frota Estelar. Então, com muitas pessoas em casa, agora, né, na quarentena, por causa da pandemia, muitos valores começaram a ser resgatados. Sim, sim. Né? E um desses valores, que antigamente se fazia muito, era olhar para o céu, para contemplar o céu. Isso desde a nossa existência, né? E que a gente olha para o céu, né? Então isso começou a ser resgatado. Só que hoje nós estamos em 2020. Hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem o vasto campo de informação. Comparado ao começo da exploração, sim, né? Comparado ao começo. Então,
Então fica muito mais atraente e mais fácil com essas informações, com esses equipamentos, com a astronomia nos dando muita informação, começar a olhar para o céu novamente e começar a entender, né, o que quer dizer tudo isso aí, né? E lógico que a ufologia vem junto, né? Porque isso é inerente, a gente já tem uma consciência, já estamos começando a formar uma consciência, que a gente não somos a única vida existente no sistema. Aí, né? Também é querer ser demais. Criou-se tudo, só a gente nessa bolinha pequenininha, no meio de um universo grande, e só a gente querer ter vida aqui. Mas antes falar isso era um absurdo, né? Você tá louco. Então, e pegando carona, né, nessa dinâmica aí, eu comecei a pensar, voltar lá na época que muito se falou até em 2019 sobre a data limite do Chico Xavier. Sim, exatamente. Né? Então, houve várias teorias, né, sobre o que o Chico Xavier tinha falado. Na verdade, não teve várias teorias, ele teve uma teoria só, né? Eu tô pensando, querendo acreditar que o que o Chico quis dizer com esse limite, essa carência de 50 anos que a gente ia ter, entendeu? Não seria se a gente não só fizesse uma guerra nuclear, global, né? Global. Nuclear, mas foi essa guerra que a gente está passando agora. Você entendeu? Uhum. Isso não mais é do que uma guerra, sim, essa pandemia. Então, a gente foi colocado dentro de nossas casas, né, para a gente refletir exatamente tudo aquilo que a gente já fez nesse planeta. Então, eu acredito, eu não sei se seria isso que o Chico exatamente quis dizer, porque eu nem sei se ele também sabia, né? Mas eu acredito que ele, que é um ser de luz, né, que eu acredito que foi uma das melhores pessoas que passou, com certeza, aqui na Terra, com certeza, seria essa data limite, teria a ver com o que a gente está passando agora. Eu acho que essa seria a melhor definição que eu encontrei para descrever o que o Chico Xavier falou. Inclusive, esse programa que o Chico fala é um programa da extinta TV Tupi, né? Teve 100% de audiência, programa sensacional. Isso tem DVD, existe em DVD, são 2 DVDs. Eu vi lá também, ele fala que passados esses 50 anos, a humanidade ia começar a desenvolver coisas que nunca se pensou, mas não era nada folclórico, que nem muita gente fala, depois da data limite vai descer uma nave no meio da Praça da Sé, vai descer um monte de ET. Não é nada disso, cara. Não é nada disso. O pessoal viaja na maionese. A gente vai começar a aprender um novo modo de vida. Então, eu acho que, baseado nisso, a gente já está vendo, né, uma solidariedade maior, sim, um amor entre as famílias. Nem tanto, mas esse. Né, uns quebra-pau de vez em quando, né? Tem uns quebra-pau. Com a mulher principalmente. Né? Não, tô brincando, gente. Mas o amor, né? Já tá ficando muito latente, sim, né? Esses grandes guerreiros aí, os médicos, enfermeiros, que estão salvando as vidas. Então, esse tipo de momento que a gente está passando, então já é uma transformação que eu acredito que o Chico... Sim, eu também acho isso aí. Entendia, né? Que isso ia acontecer. E, mais uma vez, vindo nessa esteira aí, lógico que a ufologia, ela tende a se abrir, né? Porque a gente abrindo, tendo uma consciência melhor, entendendo essa fraternidade dos irmãos, a gente pode sim ter
um contato aberto com essa outra realidade. Agora, quando vai acontecer... Aí ninguém sabe, né? Aí a gente não tem data. Eu gostaria de estar aqui para ver esse encontro, mas a gente não sabe, né, Cláudio? Ou quem sabe a gente vai de encontro a eles. Isso que eu também quero ressaltar aqui no programa, porque a corrida espacial ela já está começando a fazer isso. Já estamos começando a levar humanos para fora da Terra. E já estão preparando, porque eu já vi isso aí, você deve ter visto notícia, a primeira missão a Marte, né? Daqui uns 5 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, né? Tem todo um grande cronograma para isso acontecer, né? Essas viagens espaciais, né? Então, eu acredito que isso já também é uma forma da gente começar a se aproximar desses outros irmãos. Né? É verdade. E é lógico, na ufologia você escuta várias matérias, várias reportagens falando que existem já cidades, que existem as bases, que existem muita coisa na Lua, em Marte, em outros planetas, né? Eu acredito também que isso já tenha, e tem muitos de nós aqui que estão lá, que a gente não sabe, né? Então eu também eu acredito nisso. Mas e vai acontecer isso. Eu acho que gradativamente a gente vai começar a ter bastante contato com esses seres aí, com esse tipo de vida, que aí a gente ainda não tem como provar, não temos como ter falar não, realmente, mas aí a gente tem muitas evidências, temos muita coisa que levam a esse caminho. A gente só não tem um pedaço da nave. A gente acha que os americanos estão escondendo. Estão escondendo. Inclusive o Alan aqui, ele me fez uma pergunta aqui, eu até vou passar para você. Ele perguntou assim, se eles já estão entre nós e se tem uma previsão, se eles vão atacar. O povo viaja um pouquinho, né? Mas atacar não. Atacar, se eles quisessem atacar, já tinha atacado. Já tinha atacado há muito tempo, né? Agora, a gente sabe, através de pesquisas, até de pesquisas científicas, que sim, que a presença alienígena na Terra já foi até, que eu falo, a gente não pode afirmar, né? Afirmar. Mas a gente tem grandes indícios que eles estiveram e estão aqui desde de muito tempo. Nossa. E quanto à Lua, esse negócio de pessoal falar que existe uma base na Lua, aquela missão de 1969 que foi na Lua e teve aquele momento de pane lá que silenciou e os caras começaram a ver não sei o que lá, só que esse diálogo foi cortado do grande público. Então, é isso que eu quero começar a dialogar com você. Então vamos lá. Aí, se a produção pudesse colocar o primeiro slide, eu trouxe algumas slides, fotos, né? Algumas fotos para a gente ilustrar um pouco. A gente, nessa pergunta que você falou, a gente pode começar falando justamente da Guerra Fria, né? Quando os Estados Unidos as fotos tá no ar. E a antiga União Soviética começaram essa corrida espacial, que eles queriam quem chegasse primeiro para colocar as armas viradas para o território para atacar. Mas essa pergunta que você falou foi exatamente. Só que quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Eles viram outras coisas, né? Aí, tanto os russos como os americanos. Aí deu medo. Aí a coisa começou. Porque um e outro falaram, não, esse não é americano. Aí o russo falou, esse não é americano. E o americano falou, esse não é russo. Quando você fala que foi cortado as transmissões, quando você fala que o pessoal teve uma sombra no capacete do astronauta, quando ele viu monolitos na ponta da Lua. Então, foi indícios, né,
que alguma coisa aconteceu. E os astronautas que retornaram, tanto os americanos como os russos, no final da vida abriram o jogo, né? Eles não tinham mais nada a esconder, eles estavam na beira da morte, e eles falaram sim, né, que existe vida fora da Terra, que existem naves espaciais, que as naves sobrevoaram toda Isso é comprovado isso? Não, isso é comprovado, foi dito em cadeia nacional. E, olha, Cláudio, eu até concordo, de repente eles não revelarem esse tipo de coisa, porque vai que na época eles revelam esse tipo de coisa, imagina a pandemia que não ia ficar esse planeta, né? A loucura que não ia... Não, a loucura que não ia ser. Porque a gente não está preparado. Não está preparado. Por exemplo, o que está acontecendo hoje, quem ia imaginar uma coisa dessa? Então, a gente não está preparado. Então, quando eles retornaram para cá, aí a coisa começou a mudar. Então, foi revisto todos as agendas, os processos. Tanto que houve uma reunião, né, entre o Reagan e o Gorbachev, né, que eles provocaram uma agenda para justamente falar do que estava acontecendo, né? Que os dois estavam apavorados, né? Porque, porra, o que é isso, né? E depois dali, aí começou a acalmar as coisas, né? A nível de armamento, esse tipo de coisa, corrida nuclear, né? Então, aí, por aí você já pode tomar um caminho que o governo, quando ele não sabe de uma coisa, que nem, muitas vezes até eles recorrem aos ufólogos, pesquisadores e tal, porque eles não sabem. Eles não sabem, é verdade. Então, eles que começaram a entender, o processo, né, de naves, de seres, da própria ufologia, né, em si, para saber onde eles estavam pisando. Agora é lógico, teve queda de nave aqui no planeta, né, teve seres capturados, e teve tudo isso aí. Isso aí teve. Aliás, eu não sei se foi no final dos anos 40 para começo dos anos 50 que teve aquele projeto Livro Azul, que era para encobrir. Tem até uma série de televisão. Tem uma antiga, mas tem uma recente aí que é muito legal. E é bem isso mesmo, né? O projeto Livro Azul teve. E teve vários projetos, várias agendas secretas que continuam até hoje, né? O próprio presidente dos Estados Unidos não sabe das investigações, não sabe da Área 51. Pois é, não, isso a gente, por isso que eu falo, o filme, às vezes a gente assiste, tem aquela fantasia, mas se você prestar bem atenção, no fundo tem uma verdade. O Independence Day, você vê, tudo bem, tem aquela fantasia dos caras virem aí para arrebentar tudo. Mas no próprio presidente não sabia da Área 51. Nem ele não sabia. Você vê. Então sempre tem um fundo de verdade ali. Não, sem dúvida. Esses filmes são provocados realmente para o pessoal já ir acostumando, né? Uma mentalidade de que isso pode acontecer. Tem aquela parte fantasiosa, mas... Sim, mas tem, né? Então, isso veio crescendo, né? Tá, no mundo inteiro, em todos os países, tem uma agenda secreta de investigação de OVNIs, né? De pessoas que são abduzidas, né? Um banco de dados. Isso tudo é feito em todos os países. Aliás, falando nisso aí, e na Área 51, eu até vi recentemente, o Gevaer falou até no programa dele, né, que ele tem no programa no YouTube, né, que na Área 51 já não tem mais nada, né, já transferiram tudo aquilo, né, que tinha lá, né. Ele acredita que sim. Ele acredita porque ali você não passou daquele portão, os caras metem bala, né. Mas eu acredito que ali era um campo de testes, eu acredito, claro, falando. Eu acredito que era um campo de teste de naves, de experimento de naves. Mas você tem outros laboratórios também, né? Você tem laboratórios onde você
cria criaturas, né? Essas que foram acidentadas e capturadas, por exemplo, do caso Varginha, né? Esse é um caso polêmico, né, Cláudio? Não é que ele é polêmico, ele, para nós, ufólogo, faltam muito mais informação, provas do governo. O governo está com todas esse material. Agora os ufólogos, né, a equipe UFO do GEVAER e outros ufólogos sérios, né? Falando muito bem, sérios, né? Eles têm tudo decifrado, passo a passo do evento que ocorreu lá. Só que falta o quê? Falta a fotografia, falta a peça, falta o parafuso. Por isso que as pessoas não acreditam. Agora deixa eu te perguntar, dentro desse caso Varginha, é verdade, eu não sei se é verdade, eu estou perguntando, é verdade que na época as testemunhas do caso Varginha vieram aqui no Brasil, aqueles tais homens de preto que todo mundo acha que não existe, mas é um governo dentro do governo, e vieram intimidar as testemunhas? É verdade isso, Cláudio? É verdade, é verdade. Assim, eu conversei com a mãe das meninas, foi ela que foi abordada por essas pessoas. Ela disse em várias entrevistas, mas me confirmou, porque assim, as testemunhas elas não mudam a opinião. Se você pegar qualquer uma das testemunhas, das 3 meninas e da mãe, elas vão te falar a mesma coisa que elas falaram na época. Ela não muda uma vírgula. Então ela comentou que realmente tinham pessoas que abordaram ela e ela falou que não falavam português, entendeu? E ofereceram dinheiro para ela ficar quieto. Não, para ela mudar o negócio, mudar a versão da história, entendeu? E ela falou que não ia se vender. Ela falou, eu não vou colocar em xeque o que minhas filhas falaram, porque eu acredito nas minhas filhas. E teve depois desse episódio que essas pessoas realmente vieram um carro preto, entendeu? Não foi só uma vez. Ixi! Não foi só uma vez. É mesmo? Ficaram pressionando então? Ficaram monitorando. E eu acredito que monitoram até hoje. É mesmo? Mas aí já não seria os homens, seria a pessoa da inteligência nossa mesmo. Como muitos dos ufólogos é monitorado, sim. É mesmo, Cláudio? Vai saber. Eles vão disfarçado em palestras. Vai saber, ó, eu tô te monitorando aqui, hein, Cláudio? Disfarçados, não, mas depende do tempo, do interesse deles. Eles vão em palestras, né? Já teve um ufólogo que me falou que no final da palestra um desses agentes da inteligência foi lá conversar com ele. É mesmo? Falar, olha, eu tô aqui, eu sei o que você tá falando. Dá até medo, né? Não é que tem que ter medo, tem que falar a verdade. Não, sim, né? claro. Então, claro. Isso realmente ocorreu. É uma situação que realmente muitas pessoas da própria cidade não acreditam. Acho que sim, não, Mas ocorreu. Nós temos o João Marcelo Rios, que é um grande ufólogo, pesquisador, que é incansável. Ele pesquisa o caso Varginha 24 horas por dia. Né? E ele está muito perto de conseguir alguma coisa. É mesmo? Tá. Eu estou torcendo muito para que ele consiga. Pô, aí seria sensacional, né, ele conseguindo alguma coisa, hein? Tomara que ele está muito perto de conseguir uma prova legal aí para não encerrar o assunto, mas comprovar, né, o que está sendo dito, né, Cláudio? O que falam. Agora deixa eu perguntar, Cláudio, hoje, 2020, os governos estão mais abertos do que antigamente? Ou não? Depende. Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, ele começou a abrir essa caixinha chamada arquivos secretos. Os arquivos X, na realidade, né?
A partir do momento que os Estados Unidos começou a admitir a Marinha Americana de uma hora para outra, porque as coisas elas são de uma hora para outra que acontece. É verdade. Né? Começou a abrir a caixinha com o caso lá que a gente já comentou daquele UFO lá em 2004. Explica isso para aí, porque aqui o pessoal às vezes não sabe que a Marinha avistou realmente e agora comprovaram, né? A Marinha divulgou um vídeo de uma filmagem que ela pegou num dos seus porta-aviões, onde o radar seguiu um UFO na tela, né? Sólido, objeto sólido, passando no céu numa velocidade supersônica, né? Então isso foi comprovado e eles admitiram que realmente era um UFO. Pois né? Pois é. Então depois disso começou a se ter outras liberações, houve outras contestações, né? Então eles estão começando a soltar alguma coisa, não é o top ainda, né? O negócio. Mas já é alguma coisa. Cláudio, a gente vai para um breve intervalo comercial, nós vamos tomar um cafezinho, uma aguinha, e a gente volta com mais coisas sobre ufologia, vida extraterrestre. E você quer fazer sua pergunta? Manda sua pergunta 970-176330. O Cláudio está aqui. Hoje a gente vai ficar até as 8 horas da noite, ao vivo, só para você. A gente volta já. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Eu já sei, mas você já sabe que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV e outras ISTs, sífilis, gonorreia, hepatites B, C. Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você? A responsa é minha, mas também é sua. Porque se eu esquecer, será que você vai ter? Ou vai tentar Me dá desculpas. Pra arriscar, Só por esse momento. porque ninguém deve deixar pra lembrar, bem no meio da hora H, quando os dois vão estar com um outro pensamento. Porque agora é hora de parar pra pensar. Se no mundo acontecem 1 milhão de novos casos de ISTs todo dia, pra que ainda ficar em dúvida se precisam não usar e arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar camisinha é uma responsa de todos. É isso aí, voltando ao programa Casa do Mr. Volpe, edição especial, hoje recebendo Cláudio Iatauro, a gente conversando um pouquinho sobre ufologia, disco voadores, seres alienígenas, exploração espacial, enfim, muita coisa legal. Agora, ô Cláudio, deixa eu te perguntar, Starlink, muita gente está falando do Starlink que está soltando vários satélites aí para ter internet de graça, né? Eu já ouvi muita bobagem falando que é um monte de navezinha. Sabe, sempre tem nego falando uns absurdos, né? É o satélite, né, gente? Só que ele está numa órbita bem mais baixa, né? Então, exatamente. O que acontece? Agora, a corrida espacial mudou a chancela, não é mais... exclusivamente não, NASA, né, também, né? Sim, mas não é Estados Unidos e a União Soviética. Agora é Estados Unidos versus China e União Soviética, com ênfase a China. Então a China entrou nessa corrida espacial. Então quando você fala de Starlink, o que acontece? Os Estados Unidos, através desse Elon Musk, né, da SpaceX, está colocando esse sistema de satélite no mundo, né, com o 5G, que ele, né, a priori me parece que vai ser de graça, eu não sei.
Mas a gente, lógico, vai pagar um preço sobre isso. Com Você certeza. vai ser monitorado 24 horas por dia. Outra vez? A gente já é monitorado, né? Mas um nível mais avançado. Então, será que vale a pena mesmo? É. Dentro dessa corrida espacial, além da Starlink, que lança esses satélites, que no Brasil era para ser agora em junho, mas eu acho que eles deram uma antecipadinha aí. Começou em final de abril, se não me engano. Não, no meio de abril, né? Uhum. No meio de abril que começou o pessoal relatar que tem visto essas luzes, né? Então houve muita confusão, muitos falam, não, são satélites. Então 95% foi sim os satélites e 5% estava no meio de objetos voadores não identificados. Que não quer dizer que sejam naves, tá? Vamos deixar claro. Aí requer uma análise, que lógico que nessa porcentagem sim deve ter os avistamentos que a gente rotineiramente costuma pesquisar, né? E além disso, além desses, os Estados Unidos, além desse projeto que ele tem desse bilionário, outro bilionário é o Bob Below, que tem uma empresa, né? Que também está fazendo os lançamentos do ônibus espacial que vai levar pessoas para fora da Terra, né? Primeiro ele diz que é na estratosfera, né? Que é até um voo panorâmico e tal. Mas a gente acredita que o Bob, que ele já participou de vários documentários no History, né? Até depois a produção pode colocar aí, a empresa dele tem um símbolo, uma carinha de ET, né? na fachada do prédio dele lá, que esse Bob, ele está muito avançado a nível de pesquisa ufológica. Eu não sei se ele está sozinho, eu creio que não. Eu acredito que o governo americano está dando esse suporte para ele. Então, ele saiu investigando tudo aí. Hoje ele é um dos maiores pesquisadores também da ufologia, né? Então ele tem nomes muito fortes junto com ele, né? Ele tem o Luiz Elizondo, né? Junto com ele, que é o ex-agente do Pentágono, que veio com bastante informações pra gente, né? Então ele tá se cercando de pessoas com muito conhecimento, né? Os americanos com muito conhecimento, e dentro desse sistema que ele tem, a gente não sabe do que ele é capaz, do que ele já tem, né? Exatamente. De conhecimento, sei lá, de peças, de tecnologia aí que a gente desconhece. Então, esse é o lado americano, né? Que já está avançado. E contra o lado chinês. Que teve, inclusive, o lado escuro da Lua, né, recentemente, então, né? É isso que eu ia falar. Até tem aí a imagem, se der para colocar o robozinho da sonda 4 aí da China, que chegou ao outro lado da Lua. Até o nome é engraçado, né? O nome da sonda. 4. Alguma coisa assim, né? O robozinho lá. Então, eles não estão parados. Além desses robozinhos, eles também estão com satélites de comunicação, satélites de monitoramento também. Então os chineses, eles estão para ali, entendeu? E eles têm bastante grana. A Índia também está junto com eles. Então, além dos russos, né, que estão dando um suporte para ele. Então agora essa nova movimentação que está acontecendo lá em cima. E a gente aqui, o GEVAER foi um dos pioneiros, né, ou foi o pioneiro, que colocou em pauta a exopolítica, né, que isso já vem sendo falado nos Estados Unidos também, e como você teve lá no evento, né? Sim, foi sensacional. Quando veio o Nick Pope, né? Tive até o prazer de entrevistá-lo. E ele disse, né, que além de abrir os arquivos que eles pesquisaram, né, que a exopolítica ela veio para tentar regulamentar isso aí, porque é uma terra sem lei, né? Então a gente vai ter
a exopolítica vai ter um trabalho para cercar, né, essa movimentação, e a movimentação que vai vir de fora também, né? Porque não é... O pessoal pensa, tudo bem, estão lançando satélite, estão lançando foguete, e o retorno disso? Isso está começando a atingir a gente aqui. E aí? É que ninguém fala. Claro. Então a gente tem muito lixo espacial, né, que a gente produziu, mandou para lá, agora está voltando. Tanto é verdade que a produção pode colocar aí depois a gente falando do coronavírus. Tem um pesquisador, um cientista... Tá uma briga, né? Você já me adiantou que tá uma briga, né? Tá uma briga, chamado Chandra. Ele é da origem de Sri Lanka. Eu não sei quem nasce em Sri Lanka, o que é. Eu também não sei. Mas ele reside no Reino Unido, e ele pesquisa esses lixos, né, que vêm do espaço, né, e ele aventou uma possibilidade dessas rochas, desses detritos até, né, mais em rochas, de expandir, trazer algum tipo de bactéria que pudesse entrar dentro da nossa atmosfera, né, e pudesse, lógico, causar alguma pandemia, né? Então, quer dizer, ele está afirmando que esse vírus pode ser um vírus alienígena. Que veio fora da Terra. Né? Alienígena. Então, mas não é agora, ele já tem um trabalho já há muito tempo, né? Só que a ciência não valida a pesquisa dele. Eu queria ver o que o professor Paulo Aníbal, aliás, comendador Paulo Aníbal, iria falar sobre isso. Eu já sei, até eu não vou adiantar, mas eu já sei, porque já conversei com ele sobre isso. E aí nós temos do outro lado o Granlau, que é um americano lá da Califórnia, que ele acha que é uma besteira, uma bobagem esse tipo de pesquisa, mas que não é uma má ideia. Ele deixa uma dúvida. Apesar de dizer que ele não podia ter afirmado isso, que isso aí é uma pesquisa ruim, de fazer uma ciência ruim, mas ele deixou uma porta aberta. Então, a gente tem que começar também a olhar que, de repente, pode, sei lá, a gente não sabe, o coronavírus, mas pode ter alguma outra bactéria que ainda não está quietinha lá, ninguém foi lá mexer. Não estourou ainda, né? E podemos ter problemas. Porque a gente não sabe lá fora o que tem. Você não sabe o que tem lá fora. No espaço você não sabe o que tem. E aí? Mas o pessoal vai perguntar, mas isso não é recolhido pelas agências espaciais? Sim, é recolhido, mas nem tudo. São milhares, não são poucas. Acontece muita coisa aí que a gente não sabe. Agora, Cláudio, deixa eu te perguntar. Casos de abdução. Um dos casos mais famosos de abdução foi mostrado há muitos anos atrás, isso inclusive na extinta TV Tupi, no programa Flávio Cavalcante. E olha que Flávio Cavalcante, ele é cético, ele não acreditava, mas ele viu tanta seriedade nesse caso que mandou trazer no programa. Que é aquele, eu não lembro o nome do casal, você lembra o nome do casal? Hermínio e Bianca. Hermínio e Bianca. Sim. O que você pode falar? Inclusive um dos dois já faleceu, né? Não sei se foi ela ou ele. Hermínio, né? Foi Hermínio, né, que faleceu. Não, foi um caso real, né? Um caso real que aconteceu de abdução, que eles estavam num carro, se não me engano, na Dutra, né? E quando eles avistaram uma luz muito forte, né? E a luz dominou todo o carro, né? E até o Hermínio saiu de dentro do carro, foi um desespero. Só que depois eles foram levados para a nave, e a Bianca, ela teve contato com um ser que se deu um nome de Carran para ela. Carran. Então o Carran passou a dar algumas instruções para ela, conversar com ela, né? Tanto que hoje ela tem um instituto no interior de Minas, né?
ela tem um instituto grande lá, onde ela continua aplicando um método que ela desenvolveu, né, que é a saída do corpo, né, saída do corpo, que faz viagem astral, né, e que ela tem um livro, eu tenho um livro, até conversei com ela, eu comprei o livro dela, onde lá ela tem, você consegue se seguir todos os procedimentos lá, qualquer pessoa consegue fazer a viagem astral, ter a alteração da consciência e sair fora do corpo e fazer uma viagem astral, né, com todos os cuidados lá que sim, claro, tem claro. que ter, né, e ela continua nesse caminho. Ela diz que ainda tem contato com esse tipo de ser aí, então foi sim esse é um dos top 15 aí de casos reais de abdução que aconteceu, né? O Hermínio, eles se separaram depois, né? E depois o Hermínio, né, eu acho que começou também a fazer palestras, falar sobre o tema, né? Mas depois eles eram evangélicos, se não me engano, né? Então aí lógico que teve barreiras, né? Sim, claro. Mas foi um caso verídico, sim. Tanto é que Flávio Cavalcante levou no programa deles que Flávio. Eu tenho uma pergunta aqui do. É o nome Iohannes, de São Luís do Maranhão. Aliás, se você está assistindo aí do outro lado, manda aí. Tô aqui em Salvador, tô aqui na Índia, tô aqui não sei aonde, Manaus. Dá um alô pra gente, mesmo que seja dar um alô. Ele está perguntando assim, você teria uma opinião, qual o interesse dos alienígenas no programa espacial? Legal. Um abraço aí pro Iohannes Luiz, advogado aí de São Luís do Maranhão, meu grande amigo aí. Bom, qual o interesse dos alienígenas no programa espacial? Eles na verdade, eles têm um interesse na divulgação dos procedimentos que são feitos aqui na Terra, né? Na divulgação desses procedimentos, como a aparição deles, das naves, dos seres, né, das abduções, né? Esse que é o interesse que eles, os alienígenas, vamos dizer assim, né, essas outras realidades, que querem que a gente comente, debata, acredite que isso não é alguma coisa da nossa psicologia, né? Então, não um interesse na corrida em si espacial. Sim, houve um interesse quando das armas nucleares, onde eles realmente tiveram interferência nessa questão, quando os americanos e os russos colocavam as suas ogivas a ponto de realmente apertarem o botão, como a gente diz, né? Então eles tiveram uma grande interferência. Depois que houve a bomba de Hiroshima lá no Japão, eles atentaram para que o ser humano ele tem uma capacidade muito alta de destruição. Pois é. Agora, Cláudio, Marte num programa que você participou comigo, inclusive a gente mostrou algumas fotos de Marte e até um vídeo de Marte mostrando entradas, mostrando rostos, mostrando figuras lá, inclusive uma petrificada que parecia que estava com uma arma na mão, e até uma suposta cidade lá. O que você pode falar para eles a respeito disso? Então, Marte, a gente tem muitas imagens, né, de Marte. O Marco Antônio Petit tem um livro muito ótimo sobre Marte. Aliás, né? Grande abraço, Marco Antônio Petit, meu grande amigo. Ele, nas suas palestras, ele define muito bem essa questão de Marte. Ele mostra todo o trabalho que ele fez durante anos e anos, coletando fotos
da NASA, né? Onde lá aparece água, formação de rio, monolitos, né? Então tem aquela tem muita coisa lá em Marte, né? Que a NASA nem fala também, né? Não que não fala, ela até, então, nesse trabalho que o Petit fez, ele consegue descobrir essas fotografias. Só que é um trabalho árduo, então eles querem que a gente saiba, mas tem que... Gradativamente, né? Tem que procurar. Então, agora vai vir uma outra pessoa no Summit do ano que vem, que é o Marco Bara, que é do Research, também com mais fotos, com mais pesquisas, dizendo que em Marte há realmente uma cidade montada lá, né? Isso a gente não, o Petit já falava disso, né? Mas ele também vai complementar essa dinâmica aí, mostrando fotos que possam comprovar essa pesquisa que é feita em Marte. Mas tem gente lá nessa cidade ou não? Sim, tem gente. Ixi, agora silenciou todo mundo aqui, hein? Que coisa impressionante. Essa é... Mas se você falar, tem como provar? Não tem, então. Eu não tenho como provar. Só se você fizer uma viagem astral, né, pra lá, né? Aí, de repente, só você vai saber, né, que tem, né, Cláudio? Mas eu acredito que nós estamos perto aí, com tudo isso que a gente falou aqui, que a gente vai ter um contato. Agora, não se surpreenda se a gente tiver um contato com seres abaixo da nossa capacidade também. A gente projeta muito que são seres de alta tecnologia, complexidade e tal. E não é bem assim, né? A gente se depara com relatos que tem seres também que são abaixo da nossa capacidade, né? Então a gente pode ter, sei lá, encontrar lá como o pessoal fala lá, os gafanhotos, tem muita coisa aí que a gente precisa saber. Agora, falam-se muito, inclusive no passado remoto, bem distante, de seres reptilianos, que eles inclusive viveram aqui na Terra. É verdade isso, Cláudio? Então, a pesquisa aponta que sim, né? Mas assim, é difícil você determinar que realmente houve isso aí. Cada um tem uma interpretação, né? Eu não vi nenhum jacaré. Você já viu algum jacaré? Eu não vi ainda. Entendeu? Falam muito de personalidade desses seres. Tudo bem, a personalidade a gente pode até admitir, mas nós não temos realmente uma referência que possa apontar para aquela determinada pesquisa onde a gente vai encontrar muito conteúdo daquilo. Eu não vejo assim. Eu vejo que pode sim, né? Eu não vou descaracterizar o que as pessoas claro. Falam, né? Que cada um tem a sua particularidade, o seu íntimo lá. Eu escuto muitas pessoas dizerem que já foram para bases desses seres aí, não é nada agradável. Que lá eles realmente escravizam, né, o ser humano, tem até problemas de toda a ordem sexual e tudo mais. Então, a gente, lógico que a gente aprova aí a testemunho, o relato dessas pessoas, né, como uma forma de pesquisa, mas não dá para realmente comprovar isso, né? Afirmar que esses seres estão no governo, que esses seres... o pessoal né? fantasia, acho que um pouco também, né, Cláudio? Eu sou mais pé no chão. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Eram os deuses astronautas? Mas você já me fez essa pergunta. Ué, aqui o público da TV Clique Brasil, eu fiz lá na UTV. Tá bom.
Não, é só comprovar as evidências aí, né, Volpe? A gente tem um monte de evidências no planeta, né? A gente tem... Nossa, vamos pegar aqui no Brasil. A gente tem pirâmides aqui no Brasil que ninguém descobriu ainda. Aliás, o Paulo Aníbal, quando me deu entrevista, ele falou que não conseguiu ir lá que tem uma pirâmide lá no meio do Amazonas, né? Isso. Ele falou isso, mas aí não deu para ele ir por diversos fatores aí que... Então, o Paulo Aníbal até disse que vai voltar lá, mas é difícil, não é... Não dá para chegar, é complicado de chegar áreas, lá, né? Nós temos áreas aqui no Brasil que é vigiada. Que são, onde você vê um centro militar, você pode ter certeza tem alguma coisa atrás, né? Alguma coisa que está sendo protegida lá. Entendeu? A gente tem em Sorocaba, a Floresta Ipanema, que eu gosto de citar bastante quando eu falo, porque o Marco Aurélio Leal, que é da cidade de Sorocaba, ele organizou um grupo com mais de 50 pessoas, e a gente do grupo fomos até esse local, né? E realmente a gente constatou que lá é uma área muito bem protegida. Falamos com os guias lá que se dispôs a ir lá com a gente, passamos a noite toda, a madrugada toda lá, vimos o céu, é lindo, né? E ele relatou que nas patrulhas lá ele vê algum tipo de ser andando lá, não sabe se é cachorro, o que é, e que tem um determinado espaço que você não pode adentrar lá. É mesmo? Porque lá é o Aramar. Né? Eu acho que o Paulo Aníbal já até comentou isso. Acho que me falou alguma coisa assim. Que ele também, o Paulo Aníbal visitou junto com o Marco Aurélio lá. E lá eles fazem construção de submarino nuclear, né? Então, essa Floresta Ipanema tem muita coisa estranha que o pessoal vê lá, né? Tem caverna e tal, então é muita coisa que não se divulga, né? Não, sim, claro. Então, vale a pena, por isso que eu falo, a ufologia eu vejo como uma pesquisa de campo, né? Quanto mais vocês saírem a campo, não só olhando o céu, mas indo em lugares que você escuta falar de incidências, né? E é essa pesquisa que te vai trazer o teu resultado, né? Agora, falando em pesquisa de campo, Cláudio, qual foi a pesquisa de campo que você participou que foi assim mais interessante, que te impactou assim? Não, então, eu consegui ir algumas vezes para Varginha junto com o Marco Aurélio, né, na época que ele estava voltando para investigar junto às meninas e a população lá, né? Eu tive o prazer de conhecer os lugares os pontos, né, que essa nave caiu, que foram vistos seres, consegui falar com as meninas, então isso foi muito bacana, né? Mas agora eu tô em duas pesquisas, né? Tá lenta, mas é assim mesmo, a gente vai aos pouquinhos, porque uma delas é o caso do Marco Aurélio, que você já entrevistou. Sim. Outro é o caso Itupeva, que aqui é da dona Helenice Rodrigues, que é um caso aqui da cidade de Jundiaí, ali distrito. Tá ali pertinho, né? E que foi retratado esse caso, né, de Itupeva, mas não foi dada a devida importância na época. Explica para eles o que é esse caso Itupeva. Então, o caso Itupeva foi quando uma nave desceu na fazenda de um casal no bairro de Monte Serra, né, onde desceu uma nave, né, saíram dois seres e circularam em torno da nave, não sabe se estava procurando alguma coisa no relato do fazendeiro, né, e que ele deixou marca física desse pouso.
Deixou marca, a gente acredita que seja da sapata da nave. Ou um campo gravitacional que deixou tudo queimado. Eu acho que a produção deve ter imagens aí desse caso, né, onde ficou queimado ali. E essas cinzas, elas a dona Helenice, que era a ufóloga da época, né, trouxe até, entrou em contato com a revista UFO, com o Claudir Corvo, né? Nossa, mas ele não pôde ir fazer a pesquisa. Saudoso Claudir Corvo, né? Grande Claudir, não tive a oportunidade Eu de também não conhecer. tive, eu vi muito ele dando entrevista em vários canais de televisão, mas não conheci Acredito pessoalmente. Creio que está fazendo bastante falta pra gente. É. E o que aconteceu? Ela conseguiu coletar, junto com outro jornalista que passou para ela esses fragmentos aí, vamos dizer assim, dessa suposta nave ali, Uhum. e ela armazenou esses fragmentos, né, em potinhos, né? Só que o curioso foi o seguinte, que determinado tempo, aquele pó que parecia um pó de vamos dizer assim, um pó branco, que como se tivesse queimado alguma coisa, ela começou a ter transformação. Ela começou a pedrificar. É mesmo? Mudar de cor, assim, do branco ele passou para o marrom, né? Aí dessa areia marrom começou a pedrificar. Houve uma transformação estranha. Só que ela, naquela época, ela mandou analisar essas amostras. Ela mandou na Unicamp. Só que é muito caro você fazer uma análise, né? Então, a pessoa que pegou essa análise para fazer, na verdade, fez uma pré-análise desse material. E não emitiu uma análise completa. Emitiu apenas um relatório ali, o qual ele não quis assinar. Por quê? Porque era em 1997. Eu acredito que como o Varginha foi em 96 e estava aquela coisa de caso Varginha veio para a Unicamp aqui, entendeu? Eu acredito que ele não quis se comprometer porque Ele deve ter visto alguma coisa na análise. Que era uma análise de suposta aterrissagem, nave extraterrestre, né? Então, o que acontece? Ele não assinou. E ali nesse laudo o que constava? Constava altos graus de altos índices de magnésio, se não me engano. Eu não me lembro, desculpa, eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que seja magnésio, o metal ali. Uhum. Né? Então, isso agora a gente vai tá na pesquisa. Eu estou tentando levar isso para um colega que é da revista UFO, o Dr. Fernando, lá da faculdade lá de Sorocaba, né? Para ver se ele consegue, apesar de ter tantos anos passados aí, mas se ele consegue fazer uma análise melhor, se ainda, mais profunda, né? Mais profunda, se ainda esse material ele ainda continua com esses índices e o que ele mais descobrir lá, né? Então eu acredito que ele possa dar uma resposta melhor aí sobre esse caso, né? Esse material hoje está petrificado, você falou? Tá. É um pó. Não, ele era um pó branco que virou um pó escuro e que depois pedrificou, virou pedrinha. Que loucura, virou gente. Pedra e depois virou pedrinha. São 4 etapas. Meu Deus do céu, que loucura isso, né? Isso que é interessante. Além disso, aí vai da pesquisa normal, de testemunhas que viram luzes. O casal que presenciou dentro da propriedade dele, ele abriu a propriedade para todos os ufólogos ir lá e pesquisar, entendeu? Só que eles não estão mais vivos, né? Eles faleceram. Então ficou um pouco difícil. Aí a gente tem a família, a gente depois vai tentar contato com a família, já tentamos um contato que não foi muito bem sucedido, mas a gente tem tem gente que
tentar, é natural, né? É verdade, é verdade. Mas a gente na cidade, até hoje, acontece muito avistamento. Naquela região. A dona Helenice, toda semana ela me relata, ela tem um blog também, né? Se você me permitir, eu até posso mostrar o livro dela aí. Pode, claro. Mas a gente pode mostrar no outro bloco aí, produção? Podemos? A gente mostra no outro bloco, então. A gente vai para um breve intervalo comercial e aí no outro bloco a gente mostra, Cláudio, fala um pouquinho desse livro, sabe? E aí é o último bloco, né, produção? Aí a gente vai falar do caso Marco Aurélio, que vai fazer 35 anos, né, Cláudio? Isso, 35 anos. Caso Marco Aurélio, seu Ivo deve estar ligado na gente. Aí a gente volta já já. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Eu já sei, mas você já sabe que além de evitar a gravidez, ela protege do HPV, HIV e outras ISTs, sífilis, gonorreia, hepatites B, C. Se põe em risco a minha saúde, também põe em risco a sua. Então por que deixar de ter a camisinha sempre com você? A responsa é minha, mas também é sua. Porque se eu esquecer, será que você vai ter? Ou vai tentar Me dá desculpas. Pra arriscar, Só por esse momento. porque ninguém deve deixar pra lembrar, bem no meio da hora H, quando os dois vão estar com um outro pensamento. Porque agora é hora de parar pra pensar. Se no mundo acontecem 1 milhão de novos casos de ISTs todo dia, pra que ainda ficar em dúvida se precisam não usar e arriscar sua saúde nessa perigosa loteria? Usar camisinha é uma responsa de todos. É isso aí, voltando ao programa A Casa do Mr. Volpe, edição especial, hoje aqui nos estúdios da TV Clique Brasil. E hoje eu estou recebendo Cláudio Atauro falando sobre ufologia, discos voadores, vida extraterrestre, programa espacial, enfim, muita coisa legal. Nesse último bloco, a gente ia mostrar esse livro aqui, ó, a produção dá para pegar aqui, ó, esse livro. É Estrela de Belém, né? Não é Estrela da Morte, não, né? Estrela de Belém, né? Estrela de Belém. Tá, fala um pouquinho desse livro Então, aqui. Esse é o livro da dona Helenice, lá de Itupeva, né? Itupeva, Jundiaí, onde ela relata aqui as experiências que ela teve da vida, né? Uhum. É curioso dizer que ela abandonou um emprego que ela tinha aqui em São Paulo Para se dedicar. para se dedicar a essa mensagem que ela recebeu, né, dos nossos irmãos cósmicos lá, né? Então é uma vida quase que dedicada a esse tema aí, né, ufologia. E ela continua bem ativa lá na cidade, né? Como eu falei, lá em Itupeva tem bastante relatos lá na cidade, tanto em Jundiaí também. Ela tem um grupo, né? Grupo Renascendo também, outros grupos de ufologia lá, Ufologia Jundiaí. A gente teve lá, inclusive em Jundiaí lá. Quero mandar um grande abraço pro Luiz lá de Jundiaí. O Luiz Cross. Isso mesmo. De amigo. E a Elizabeth, tem o pessoal todo lá do grupo Renascendo, lá, Ufologia Jundiaí. Então eles fazem reuniões mensais, né? Uhum. Onde esse grupo eles fazem uma vigília, né? Depois de uma reunião de grupo, né? Onde são relatados cada caso de cada pessoa, e depois eles vão para uma vigília numa chácara determinada, né?
E lá eles têm tido muito sucesso na avistamento. observação de fenômenos. Aliás, eu quero cobrar de você. Eu e meu cinegrafista, nós vamos numa dessas vigílias. Vamos ver se a gente tem sorte de pegar alguma coisa no céu, para depois a gente vir mostrar aqui. Sem dúvida, já tá. O Projeto X tem que trabalhar aí. E, então a dona Helenice, ela tá muito bem sucedida nesses avistamentos aí, né? E inclusive amanhã é o dia desse caso aí, né? Esse caso que a gente falou agora do caso Itupeva, né? 23 anos desse caso aí. Então amanhã... Tudo isso, 23 anos já? Passa rápido, é 97, né? Então quem quiser entrar na rede social da Helenice Rodrigues, ou pode entrar também, eu vou postar lá no meu Facebook também, pode entrar para quem não conhece, para conhecer mais sobre esse caso, né? Sim, então sim. A gente vai estar continuando dando sequência, um pouco, você sabe, a pesquisa de campo ela é um pouco difícil, um pouco demorada, porque depende de recursos, né? Depende de tempo. Mas a gente tem esse compromisso, né, com a dona Helenice da gente fazer realmente reviver esse caso aí, mas com todas as provas, com toda... Sim, isso é fundamental. Né, com todo o que tem direito à pesquisa. Ela, na minha opinião, eu não quero criticar os colegas, mas eu acredito que esse caso não foi totalmente explorado. Na minha opinião, tem falhas, tem buracos nessa pesquisa. E o Projeto X quer corrigir isso? Sim, de uma forma uma forma boa, vamos dizer assim, né? Não criticando ninguém, mas eu acredito que não por culpa dos ufólogos, eu acredito que tem também, como eu disse, pro Jornal da Cidade lá, onde eu tenho matérias que eu faço, que eu acredito que pode ter um acobertamento do governo, né? Bom, aí também. A gente nunca sabe, caso né? Aí, entendeu? Nunca sabe. Então, porque teve muitos lances que colocaram uma história em cima, sabe? Disseram que eram pessoas religiosas que foram lá fazer uma fogueira. Então teve muito acobertamento também, né? A cidade é uma cidade conservadora, então não era muito legal que isso se propagasse muito, né? Tanto Jundiaí como Itupeva é uma cidade conservadora, tal, então não ia pegar muito bem isso aí lá, entendeu? Imagino. Então eu acredito que houve alguma interferência. Olha, abaixa a poeira um pouquinho. E a dona Helenice, coitada, ficou, vamos dizer assim, sozinha, né, com essa bandeira aí, por todos esses anos, né, tentando, sempre divulgando, mas tentando que alguém conseguisse lá dar uma continuidade, uma coisa, né, para não esquecer do que aconteceu naquela cidade. Foi, na minha opinião, um caso muito importante. Agora, antes de a gente entrar no caso Marco Aurélio, eu quero que você fale para eles aqui Operação Prato. Nossa, Operação Prato. A Operação Prato foi uma das maiores casos na ufologia mundial, né? Na minha visão de ver. O Gevaer entrevistou no programa dele de quarta-feira o Carlos Mendes, que foi o jornalista, que eu conheci ele pessoalmente, escreveu um livro sobre isso, né, dizendo todos os lances, né, da pesquisa. Foi uma pesquisa de campo, que ele estava do lado da coisa acontecendo, né, junto com o Rangel Holanda. Foi um caso onde foi na ilha de Colares, no Pará, onde luzes começaram a aparecer num vilarejo muito pobre, onde essas luzes começaram a atingir pessoas, né, denominado depois como chupa-chupa, e nesses ataques, vamos dizer assim, eram retirado sangue, né? Então muitas pessoas tiveram
que tipo sintomas de anemia, né? Esse tipo de sintoma. E muito em mulheres também, aqui na altura do seio, que ficava uma marca, né? Onde uma única médica que atendia no posto de saúde da época tratou de várias pessoas com esse sintoma. Aí foi mandado para aquela cidade militares, né? Como sempre, né? Sem dúvida. Como sempre, com o comando do coronel Urangê Holanda, né? E foi feita uma grande pesquisa sobre essas luzes, né? Chegando até a equipe dele a presenciar essas luzes, né? Eles tiveram acesso a fotografar os objetos, também filmar, né? E também ficar maravilhado com o que passava sobre suas cabeças, né? E esse jornalista, o Carlos Mendes, acompanhou isso, apesar que o coronel não queria que ele acompanhasse, ele acompanhou, né? E um cinegrafista conseguiu fazer ótimas imagens, ótimas fotos, só que essas fotos não estão mais com ele, né? Na época, essas fotos foram emprestadas pelo governo. Dá licença aqui, essas fotos aqui a gente vai analisar e depois a gente devolve. As fotos mais impactantes sobre o caso, né? Então quem quiser pesquisar, tem na internet as fotos, tem na revista UFO, no site da revista UFO, vocês podem entrar lá e vão ver as fotos reais do evento da Operação Prato, né? E hoje a pesquisa ainda é feita, né, por grupos da região, né? Que ainda estão atrás dessas luzes, confirmam que as luzes ainda aparecem lá, mas não a nível de ataque, até onde eu sei, né? Pode ser que até tenha, mas isso é muito longínquo ali, né, da ilha agora, né? Porque a ilha, lógico, nós estamos em 2020, a ilha cresceu, né? Na época a ilha foi evacuada, só sobrou o padre, a médica e o prefeito. Você tá de Depois brincadeira. os dois foram embora, só deixou a médica. Meu Deus, não ficou ninguém? Não ficou ninguém. Tá doido. Pra você ver o alto grau de complexidade que foi esse caso, né? E lógico que teve um acobertamento fantástico aí, quando o próprio Urangê Holanda começou a entender que ali precisaria ter mais gente, incorporar mais o governo nessa pesquisa, ele foi retirado do caso, né? E aí Quer dizer, tinha gente mais graúda acima dele, né? Sem dúvida. E aí ele tentou pesquisar isso por um tempo, ele, né? Mas conseguiu também, mas depois ele se afastou, ele foi para a reserva, guardou isso por muito tempo, até que ele viu no Fantástico uma reportagem do Gevaer, do Petit, sobre OVNI, e resolveu convidá-los para dar uma entrevista só para eles, na casa dele, no Rio de Janeiro, né? Estado do Rio de Janeiro. E aí eles foram para lá, fizeram uma reportagem enorme com ele, né? Até quando ele relatou várias coisas dizendo que tinha um implante no braço, né? Implante? Ele tinha um chip, né? Vamos dizer assim, que é a linguagem que a gente usa, né? Ele tinha um implante no braço, né? Que ele não sabe como veio aparecer, que era aqui, ó, exatamente aqui. Nossa. Né? E que não incomodava, né? Mas ele nunca quis tirar isso, ele não achou viável não mexer, né? Porque vai saber, né? E relatou que viu uma nave gigantesca passando sobre a cabeça dele, com uma luz enorme, ele ficando numa posição vertical, né? E eu acho que até aquele filme tem um filme aí, puxa, esqueci o nome agora, o pessoal acho que está lembrando já, que tem essa nave, ela fica parada. Contatos imediatos do terceiro grau? Um filme há pouco tempo, agora 2018, 2017, se não me engano. É que a nave ela fica nessa posição que foi com o Holanda viu, né?
E aí eles vão lá e as pessoas acabam falando sobre dentro da nave tem essa... Eles tentam se comunicar, né? Através de acho que desenhos, eu lembro né? desse filme. Círculos, é uma nave né? grandona, assim, grandona. Eu não lembro o nome do filme. Eu me esqueci. Ó. Eu sei qual que é. Eu não lembro o nome. Eu sei que os caras depois entram lá dentro, né? Tem todas aquelas coisas lá. Então, você vê que ele, um coronel daquele, né? Com patentes altas, né? Admitir que ele foi ali que o homem tremeu, como ele disse. Então, porque não foi brincadeira. Não foi brincadeira, exatamente. E aí, depois dessa entrevista, infelizmente, depois de acho que um mês, ele foi encontrado morto, enforcado na sua cama. Enforcado? Misterioso, né? Muito. Aí começa um outro mistério sobre em cima da morte do coronel Urangiola. Quem enforcou ele? Não, ele. Ele se enforcou? Ele se enforcou. Mas a troco de quê? A polícia, no relatório policial, né? Disse que ele se enforcou. Mas a troco de quê que ele iria se enforcar? Não, então, tem algumas coisas que a gente sabe, eu não posso falar, né, do íntimo pessoal dele, entendeu? Mas mesmo sabendo disso, eu tenho um outro colega, que também não posso falar o nome, que ele diz que teve contato com militares e ele diz que não foi suicídio. Entendeu? Então a gente vai deixar um ponto de interrogação nisso aí, né, Cláudio? Cláudio? Só que pro Gevaer e pro Petit, eles têm certeza que foi suicídio, sim. Bom, isso a gente deixa o ponto de interrogação aqui e é melhor deixar quieto, né? É complicado, né? Porque você vai mexer no íntimo dos familiares, é complicado. Pois né? vai daqui a pouco alguém bate na porta aqui do estúdio, olha, seis menos aí, ó, dá uma pausa, aí vai eu, você a produção, vamos lá bater um papinho ali. Uns caras de preto, de óculos escuro, grandão, sabe? Eles não se apresentam assim, por menos que você esperar, eles se apresentam de outra forma. Né? Pode ter certeza. Bom, agora vamos ao caso Marco Aurélio, que está completando 35 anos. Já fiz 2 entrevistas com o seu Ivo, inclusive entrevistas assim impactantes com ele, que o seu Ivo até tremeu na base, né? Lá no estúdio ele quase entrou em lágrimas. Depois lá no Projeto X que ele estava presente, eu entrevistei ele também, deu aquela parada. E inclusive lá no Projeto X, no último encontro, foi feita uma homenagem para ele, né? Então, eu também, você sabe que também, quando eu começo a falar desse caso, eu também não, sim. preciso me segurar muito aqui. Entendeu? Não vai chorar aqui. Eu espero que não. Não, porque eu também sou pai. Claro. Fazendo pesquisa, você não tem como não se envolver, né? Tanto que agora o seu Ivo me prestou uma homenagem, que aí sim eu chorei bastante. Né? Ele me deu lá uma homenagem como membro da família dele. Então, você quer mais honra? Nossa! Então, né, não tem como ficar alheio a isso. O caso do Marco Aurélio vai fazer 35 anos de aparecimento do escoteiro Marco Aurélio, né? Filho da dona Neuma e do seu Ivo Simon, né? São pessoas aqui de São Paulo, jornalistas, seu Ivo. E o que aconteceu? Eu não vou contar a história, mas eu vou contar da parte do ufológica, que eu acho que o tema hoje é esse, né? O desaparecimento dele teve vários ramos de pesquisa e investigação, né? Até hoje não se tem notícias, até hoje não se tem nenhum caminho que possa seguir numa investigação. Tanto que o inquérito foi encerrado
depois de um ano, porque não tinha mais condição. É que não se achou nada, né, Cláudio? Um vestígio, né? Um vestígio nada, dele, né? Um fio de cabelo, como o próprio senhor Sim. fala. Ele teve todo o apoio, né? De todas as frentes que você pensar, né? Helicóptero, avião, pessoas especializadas em tudo que for de busca, de caça de pessoas desaparecidas, né? De paleontólogos, tudo que você puder pensar esteve naquele Pico dos Marins para procurar esse menino. Eu estive lá, né? Você esteve lá? Estive lá, porque a pesquisa você tem que ir até em o campo, né? fatos, né? Em campo. E me perguntaram, essa semana eu fiz uma live no canal da Valéria e do Paulo, Abduzindo Grey, que é nossos parceiros lá no Projeto X, e eles me perguntaram se eu tinha sentido alguma energia diferente. Quando você chega perto da montanha, primeiro que você já leva um susto só no caminho que você tá indo até a base. Tem uma base lá no pé da montanha antes de você poder subir, né? E você já tem um impacto grande lá, né? Então a energia lá realmente é diferente. É mesmo. Nós estamos falando da Serra da Mantiqueira ali, na cidade de Piquete, interior de São Paulo, ali perto de Aparecida ali. Então, já no começo eu já fiquei um pouco estremecido. Aí a hora que chegou na base, aí tudo bem, aí eu já estava um pouco mais relaxado, mas durante esse percurso, assim, é uma grandeza, né? A montanha é uma grandeza. É como se eu nunca fui para o Egito, mas imagina a emoção das pessoas que vão ao Egito visitar a pirâmide, visitar a esfinge. Então eu acredito que deve ter sido mais ou menos a sensação que as pessoas tiveram. Aí eu consegui, meu objetivo era ir até o lugar que o Marco Aurélio foi visto pela última vez, que era numa pedra. E aí, através do guia, do Ismael, que nos atendeu lá muito bem, a gente começou uma subida na montanha até esse ponto, né? E eu posso te confessar que eu pensei que eu não ia conseguir, porque não que é muito íngreme, não é isso, mas o caminho é muito tortuoso, tem pedra, né? É cansativo. Então eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu consegui alcançar o objetivo. E chegando lá, todo mundo me pergunta, qual é a sensação? Eu não tive nenhuma sensação. A sensação é de um silêncio que lá tem realmente para contemplar a beleza. É um lugar muito bonito. Eu recomendo a todos que puderem ir lá no Pico dos Marins. É um lugar muito bonito. Você tem uma vista assim, você fala, realmente Deus fez um negócio bonito aqui, entendeu? Então eu senti essa paz, entendeu? Fiquei meditando lá, tentando ver se eu captava alguma outra coisa, mas não, é uma sensação de paz mesmo, de tranquilidade e tal. Quando a gente estava lá, eu entrevistei várias pessoas que subiam e desciam do pico, porque você não acredita, Volpe, muitas pessoas que fazem essa caminhada nas montanhas, né? Então eles passam a noite no cume dessas montanhas, né? Nossa. Então você tinha gente descendo que passou a noite, gente subindo que ia passar a noite. Vocês passaram a noite lá? Não, né? Eu fui até o ponto que ele desapareceu nessa pedra. Aí faltava mais uns 500 metros para mim atingir o pico. Mas esse não era o objetivo. Então, o objetivo era a pedra, era né? Até ali, né? Mas a gente quer voltar lá para fazer a vigília, para dormir lá. A gente vai eu quero ir, a gente levar seu Ivo. Pra não, gente... O seu Ivo não vai poder subir. Coitado do seu Ivo. Ele vai até a base, né? A base onde sim. consegue... Mas aí é legal, a gente faz uma entrevista, a gente sobe com o cinegrafista, a gente filma lá, vê se acontece alguma coisa de repente, não sei, né? A gente nunca sabe, né? Eu fiquei muito feliz, porque teve muita gente, até
TV Record, através do Geraldo Luiz, fez uma reportagem grande com o seu Ivo, mas ele não conseguiu subir. Ah, imagina, também se... Tem um amigo seu que foi comigo também, que eu não vou falar, mas também não conseguiu. Então, aí... Então você me fala, viu? Aí depois, o que acontece? A gente conversava com essas pessoas, né? E essas pessoas relatavam que sim, viram luzes, chegaram a ver objetos passando ali, entendeu? São vários relatos, não só dos guias, que são muitos lá, acho que tem uns 10 guias lá, como esses grupos. Vem grupos da Europa, vem grupos de vários países. Bom, esse caso é um dos 3 maiores casos do mundo, né? É o top 5, né? Tem o caso do desaparecimento da Madeleine, né? Que é o primeiro. Aí, eu acho que o caso do Marco Aurélio deve estar em segundo ou terceiro. O seu Ivo falou que está no terceiro lugar. Que é o caso mais misterioso, que sem solução até hoje. E aí na parte ufológica a gente pode dizer que como esse depoimento dessas pessoas, e que na época do desaparecimento dele ouviu-se gritos, um soar de apito, que o escoteiro ele usa ele tem um apito para alertar, né? E viram luzes azuis piscando nesse horizonte lá, quando eles estavam na base, lá numa cabana lá do seu Afonso, que era um guia da região, e eles saíram correndo e viram luzes azuis, né? E alguns escoteiros da época que eu entrevistei disseram que chegaram a escutar até som. E um disse que viu a nave. Mas por que disse só agora? Porque na época, o inquérito era tão rigoroso, porque era regime militar ali, que se eles falassem que eles tinham visto alguma coisa parecida como disco voador, eles iam ser internados como louco. Com certeza. Então, porque o objeto ali de investigação era o chefe dos escoteiros, que era o Juan, né? Então, se você me perguntar se existiu tortura no Brasil, eu vou dizer que para você que houve muita. Bom, mas isso é outra coisa. Isso é outro. Então esse caso que não tem uma resposta até hoje, a gente está investigando, tem mais investigação para fazer lá, né? E aí a gente vai conseguindo, pesquisando, né? Para tentar ver se a gente consegue não desvendar, isso não vai acontecer, mas a gente vai tentar, quem sabe, trazer alguma linha de investigação que possa dar continuidade para ir até onde máximo a gente chegar, para falar para o seu Ivo, né? Quem sabe. Agora, né? Cláudio, na sua opinião, o que você acredita que aconteceu com ele? Você acha que ele passou por um portal tridimensional? Ou um portal por um outro tempo, espaço? Então, todo mundo me faz essa pergunta. Mas é assim, eu não posso falar... Afirmar, né, uma coisa dessa, né? Eu não posso nem falar o que eu penso, porque eu não quero, assim... não estragar a pesquisa, a investigação, não é isso, mas eu tenho um compromisso com o seu Ivo. Sim, claro. Entendeu? Então, quando eu falo a público, eu não quero que se torne alguma coisa que possa falar, então, mas o Cláudio pensa assim, Cláudio pensa assim. Então, eu tive uma conversa com o seu Ivo, até dias atrás aqui, entendeu? Eu falei, seu Ivo, eu nunca vou falar que seu filho foi abduzido. Eu não vou falar isso. O seu Ivo, naturalmente, ele quer só uma prova, né? Para um portal, que ele, entendeu? E nem ele falou, Cláudio, todo mundo me fala tudo, entendeu? Ele levou então, até... Ele me contou que levou até uns picareta lá que falavam, depois o cara no helicóptero se borrou todo, né? Sim, ele me contou essa história. A história do vidente que disse que estava lá e depois chegou na hora. Na hora o cara se borrou, né? A gente tem os policiais, tem respeito a essas pessoas, tem policial que foi na fenda, sabe o que é na fenda da montanha? Desceu lá? O helicóptero desceu lá.
o cara que estava pilotando, ele rezava, porque se ele errasse 1 milímetro, eles vão morrer. Caramba! Então, em respeito a essas pessoas... Sim, claro. Entendeu? A gente tem que... Claro, concordo. Não podemos falar bobagem. Né? Então, é uma investigação, é um caso realmente complicado, um caso que perdura na família até 35 hoje. anos, né? Nós temos o irmão, né? Vamos falar um pouquinho do irmão rapidinho, do irmão do Marco Aurélio, o Marco Antônio, né? Que é o irmão gêmeo, né? Então ele tá aí, ele né? Quando ele é solicitado, que ele pode, ele vai dar entrevista, ele vai falar sobre o caso, né? Muita gente falou, mas o irmão gêmeo não teve, não sente nada, não teve uma premonição. A única vez que o Marco Antônio disse que teve foi um sonho que ele teve, disse que o irmão estava parado em frente a um lago, né? E isso também já foi confirmado por outros videntes, por outras pessoas que falam sobre esse extrafísico aí. E ele também foi até o Chico Xavier. Isso que eu ia falar agora, ele me contou isso aí. Que o Chico até deu uma resposta para ele que eu só falo com desencarnado. Então, esse... Aí vira um ponto de interrogação, né, Cláudio? Então, até hoje nas pesquisas com esse tipo de pessoas, né, essas pessoas têm a condição de ver um pouco além, falam a mesma coisa, que ele está vivo, né? Até pro pessoal da ufologia, ele falou com o general Uchoa na época, o general Uchoa né, era o grande ufólogo da época, ele foi até Brasília já doente, o general, mas ele falou, olha, eu não consigo ir além do que você já sabe, né? Entendeu? Pois é. Então, realmente é um mistério aí. Mistério. Eu acredito, né, que a gente, né, as pesquisas possam avançar nesse campo aí. Se Deus quiser. Sim, claro. Produção, acabou o tempo, né, produção? Quantos tempo tem ainda aí? Vamos lá. 8 minutos. 8 minutos ainda. O que você quer mais abordar? Eu não vou mais cutucar o caso Marco Aurélio, que senão já viu, né? A gente vai entrar num... Então, a gente pode falar um pouquinho sobre as luzes, né, que estão aparecendo nos céus. Sim, aí, todo sim, mundo, sim. Nos WhatsApps aí dos pesquisadores, aí tá pipocando aí um monte de luz, né? A gente já falou do Starlink, né? Aliás, o Starlink ele vai fazer um anel em volta da Terra de satélites, né? Eu não sei quantos satélites. São satélites, né? Pequenininhos, gente. Não é aqueles satélites enormes, são pequenos. Para retransmissão. Né? Exatamente. Então, aí o pessoal começou a perguntar, eu tô vendo, não tô vendo. Então, por que isso aconteceu? Por causa da pandemia, todo mundo está em casa. Aí todo mundo fica ligado, né? A poluição abaixou. Sim. Então os céus estão mais limpos, né? A gente que vive nessas grandes cidades, a gente pode falar de mão cheia, né? Então fica mais fácil você olhar para o céu limpo, né? Então geralmente você tem um monte de... Até no BBB, não sei se ficou sabendo, o pessoal do BBB dessa edição lá, não foi. Mandaram para mim lá ficar... eles estavam lá no gramado lá, deitado, olhando para o céu limpo, e aí eles viram um objeto e começaram a falar que era óbvio. Aí a câmera aproximou, era um balão, né? Era um balão que estava passando. Um balão. Então isso aconteceu, tem um monte de... Agora, tem relatos que aí realmente os relatos que a gente costuma analisar, que são coisas que vale uma análise, né? Então, isso aconteceu bastante também, né? E também aconteceu, você ficou sabendo que o pessoal começou a escutar uns barulhos aí? Então, ouvi falar disso aí. Que barulho que é esse, Cláudio? Então, dizem que já tem até nome para esse fenômeno, as trombetas da... eu vi alguma coisa assim, eu vi alguma coisa na internet, no YouTube.
um barulho mais ou menos parecido com isso, padrão, né? Esse som aí, né? Então não tem uma explicação científica para isso, né? Porque não tem origem esse som, entendeu? Será que é alguém chamando o Thor lá de Asgard? Vai saber, né? Quem sabe, né? Agora, você vê que esse som ele aparece sazonalmente e onde você tem geralmente em locais urbanos e geralmente onde tem muito silêncio. Então eu vi isso aí. O projeto HAARP também pode até tentar investigar alguns sons desse também, né? Quem sabe eles até... Só que para eles eu acredito que seja tão insignificante isso que não vale nem a pena. Eu vi isso aí, inclusive na internet, e um monte de gente ouvindo, né? Tinha um monte de gente. Pessoal, a dona Helenice gravou lá de Tupéva e mandou para mim no WhatsApp. Uhum. Ela falou, eu escutei esse som, entendeu? Então, agora, tem um mexicano aí, um ufólogo mexicano que auto se promoveu em cima desse tema aí, né? Sempre tem, né? Sempre tem, então, sempre tem. Aí, acabou a produção? É isso. Cláudio, e a gente não pode dar a mão, mas hoje aqui a gente vai fazer uma exceção aqui. Já foi, gente. É verdade. Já não foi. Façam isso. Não façam isso aí. A gente vai lavar as mãos daqui a pouco, viu? Cláudio, obrigado por ter vindo nessa edição especial, primeira edição especial do programa Casa do Mr. Volpe aqui na TV Clique Brasil, tá? Eu que agradeço, Volpe, mais uma vez. Aí estou feliz aqui que a TV Clique Brasil abriu uma porta aí para você. Tomara que você consiga fazer outros programas, tenha um maior sucesso aí, né? Nessa nova casa aí, agradecer a produção aqui, muito obrigado. Maurício, grande abraço a Mauri. Por nos receber aqui, muito legal e agradeço muito e espero voltar numa outra oportunidade. Sim, com certeza, com certeza. Obrigado mais uma vez, Cláudio. Bom, 2 horas de programa, gente, olha, você vê que o papo aqui foi muito interessante. Lembrando, semana que vem a gente está de volta às 18 horas aqui, ao vivo, na tvcliquebrasil.com e pelo canal 12 da Via TVNet. A gente vai trazer a Neuza Taróloga. Então, se você tem pergunta para fazer para ela, você se prepara. Semana que vem ela vai estar aqui respondendo. E o programa Casa do Mr. Volpe tem o apoio Academia MBM, Pimenta Romã, FIC Assessoria de Imprensa e Divulgação de Redes Sociais, A Essência da Alma, Editora Alma Mística e www.radioparadisefm.com. Semana que vem a gente está de volta ao vivo aqui na TV Clique Brasil às 18 horas. Tchau.